Para muitos brasileiros, o incêndio na Boate Kiss é uma triste lembrança. Mas para os familiares dos 242 mortos e 680 sobreviventes, o pesadelo não acabou. Metade dos que não morreram tiveram os pulmões afetados e mais de 100 lidam com sequelas de graves queimaduras. Suas famílias lutam todos os dias por justiça e para que tragédias como essa nunca mais aconteçam. Isso é o maior genocídio da história contemporânea do Rio Grande do Sul. Houve antes disso aí, mais 300 e pouco aqui na região de Santa Maria, na Guerra dos Farrapos. Aquela boate não podia estar funcionando daquela maneira e que houve irregularidades, sim. Sem justiça não há paz. E nós precisamos ter paz nos nossos corações. As famílias questionam o desdobramento das investigações, as diferenças nas conclusões. Enquanto a Polícia Civil culpa agentes do município, o Ministério Público Estadual tem um outro entendimento. A pedido da Associação dos Familiares de Vítimas, a Comissão de Direitos Humanos do Senado foi a Santa Maria em fevereiro conferir a atuação do poder público. Veja agora uma edição do debate que colocou frente a frente esses pais e mães e autoridades dos governos estadual e municipal. O Em Discussão está começando. Eu sei que existe uma série de irresponsabilidades, de negligências de todos os poderes e de boa parte da sociedade em tudo isso que aconteceu. E que nós precisamos pensar o que estamos fazendo. Qual o trabalho que nós estamos realmente construindo para que isso nunca mais aconteça? Para que um pai como eu, ou como qualquer um desses outros 242, que perderam seus filhos, que trouxeram a sua filha para estudar nessa universidade, para contribuir para um país melhor, para formar um cidadão com qualificação, e recebe ele de volta dentro de uma caixa. Assassinaram 242 jovens. Os outros que têm morrido em consequência disso aí, ninguém conta. Se for analisar, passa de 300. Isso é o maior genocídio da história contemporânea do Rio Grande do Sul. Houve antes disso aí, mais 300 e pouco aqui na região de Santa Maria, na Guerra dos Farrapos. Mas agora, em democracia, e isso para nós é triste. A gente luta pelo mesmo objetivo, que é a justiça, e que ela seja plena, que ela seja feita em sua amplitude e que todos paguem dentro da sua culpabilidade de cada um. Que nós precisamos esclarecer e nós precisamos mostrar ao nosso Rio Grande do Sul, ao nosso país e diria ainda ao mundo, para mostrar a toda a sociedade que esse crime, que foi um crime de fato, foi um dolo eventual, que foi um massacre que fizeram com nossos filhos, que isso nunca mais volte a acontecer. O Corpo de Bombeiros também ficou tão afetado quanto os senhores. Eu sempre disse, para um bombeiro, quando perde uma vítima num incêndio, numa ocorrência de trânsito, ele volta triste. Quando perde muitos ainda não se recuperaram. É um fato que muitas pessoas talvez contribuíram por omissão ou por ação. Cada um tem sua parcela, uns mais, outros menos. Mas nós, como sociedade civil, sociedade democrática, talvez nós falimos em vários setores. E que essa construção seja por uma nova sociedade. Vou encerrar a minha carreira quando isso já tiver passado essa fase, e eu ter a certeza que os novos bombeiros, que os novos profissionais, assim como engenheiros, tenham nas suas formações uma cadeira com mais horas aulas de prevenção de incêndio, e isso desde a fase escolar até a chegada nesse local da universidade. Procuramos trabalhar ombreados pelas outras instituições, trabalhamos em conjunto, inclusive o Ministério Público foi nosso parceiro, ali na reta final, que nós divergimos em algumas conclusões, né, dentro do que é o papel de cada uma das instituições, dentro da discricionariedade jurídica que a polícia tem, né, para trabalhar com certa independência no seu trabalho, e que o Ministério Público tem. Né. Tudo que nós enxergamos, nós carregamos para dentro do relatório do inquérito policial e apontamos. Né.
E outra coisa que eu não canso de reafirmar, que nós nunca investigamos pessoas. Nós investigamos fatos. Um fato de uma magnitude muito grande, né? E todas as circunstâncias. E a partir da elucidação dessas circunstâncias, infelizmente, e eu digo infelizmente porque pessoas das nossas relações acabaram sendo apontadas, e digo mais do que eu já disse, para mim me causou uma infelicidade pessoal, uma tristeza muito maior apontar pessoas daqui de Santa Maria, que a gente conhecia, que eram das nossas relações, do que se eu tivesse que apontar pessoas de Porto Alegre ou de Brasília, senador, né? E nós temos algumas questões periféricas que estão dando ensejo a 2 ou 3 outras investigações policiais que não trazem nada de novo, mas elas, infelizmente, vêm a reafirmar aquilo que a gente dizia desde o início, que aquela boate não podia estar funcionando daquela maneira e que houve irregularidades, sim. Agora, se isso vai gerar responsabilidade na esfera civil, na esfera da improbidade, na penal, na criminal, na esfera moral, na esfera política, isso é outra questão que não cabe a nós, Polícia Judiciária. Esses 2 inquéritos que tramitam em relação à questão Kiss, eles se destinam a averiguar pequenos detalhes, veja bem, pequenos detalhes, que antecederam totalmente a questão do incêndio e são sobre questões documentais que foram utilizadas já lá na abertura da Boate Kiss. Então, isso não vai mudar essa questão, o Dr. Joel está aqui, né? Não vai mudar essa questão do homicídio, eu quero deixar bem clara essa questão. O Ministério Público atua em 3 frentes claras, assim, na área jurídica, tirando essas questões. Nós somos o autor da denúncia criminal, nós somos o autor da denúncia do crime militar e nós somos o autor da ação de improbidade administrativa. Ao todo, senador, nós estamos tentando a responsabilização de 20 pessoas. 20 pessoas. Foram 8 denunciadas pelo crime, 4 pelo homicídio diretamente, mais 4 por outras questões circunstanciais, 8 pelo crime militar e mais 4 pela improbidade administrativa. Nós ainda temos uma possibilidade que está aberta ainda na questão da improbidade administrativa, uma possibilidade de reavaliação. Inclusive, nós estamos aguardando algumas conclusões dos inquéritos policiais. Eu sei que as pessoas não estão agradadas com a nossa atuação, e eu respeito isso, eu tenho falado sempre isso, né? Houve algumas divergências nas conclusões, senador, das conclusões que a Polícia Civil chegou para que o Ministério Público tomou. E isso gerou um sentimento que foi ficando, como uma verdade absoluta, como se fosse uma situação de impunidade. Mas nós tratamos disso com a maior transparência. Nós fizemos em cada ato, nós fizemos publicamente, nós explicamos fato a fato, nós recebemos o pessoal da associação dezenas de vezes, nós avisamos eles antes, todas as decisões que nós íamos tomar. O que aconteceu? Nós acabamos tomando algumas decisões, por exemplo, que nos indiciamentos criminais, o entendimento, claro, foi de que as pessoas responsáveis pelo incêndio foram aquelas 4 que botaram o fogo, né? E aí nós temos que analisar essa questão, e não adianta as pessoas, às vezes, ficam bravas, é um tecnicismo. Não é um tecnicismo. O princípio da legalidade é uma garantia da sociedade mundial. Eu costumo dizer assim, a primeira coisa que se fez no nazismo foi flexibilizar o princípio da legalidade, para que você possa fazer o que quiser conforme o caso. E o Ministério Público é o guardião da legalidade e da constitucionalidade. Veja no próximo bloco. Os familiares querem que as autoridades sejam responsabilizadas. Quer dizer que eles não têm culpa de nada, de não fazer o serviço deles, o trabalho deles?